qual é o melhor remédio para depressão? Muita gente pergunta isso nas redes sociais, eu vejo as pessoas pesquisando muito sobre isso. E a verdade é uma só. Para você entender isso, você primeiro tem que entender como o remédio funciona dentro de você em um caso de depressão. O que acontece? Entre os nossos neurônios existe uma transmissão, que é a transmissão de serotonina, por exemplo. E às vezes, os nossos neurônios, em vez de mandarem essa serotonina um para o outro, eles meio que pegam, roubam essa serotonina para eles. Quando isso acontece, existe uma falta de serotonina circulando dentro do seu sistema nervoso. E aí você começa a sentir tristeza, desânimo, todos os sintomas típicos de depressão. E, afinal de contas, e daí? O que acontece é o seguinte, existem remédios que tratam a depressão de formas diferentes. Alguns trabalham com a serotonina, outros trabalham com outros neurotransmissores, dopamina, por exemplo. Então, a melhor forma de você entender qual é o melhor remédio para você, obviamente, é entendendo como é qual que é o problema que realmente acontece no teu caso. Só que existe um outro problema aí. Nem sempre você vai encontrar o melhor remédio de primeira. Claro, você sempre vai fazer isso acompanhado por um psiquiatra, só que você vai, às vezes, precisar fazer testes. Então, o psiquiatra vai passar para você alguns remédios, você vai fazer o teste. E o mais importante de tudo aqui, você precisa entender o seguinte. Às vezes, nem o psiquiatra conta isso para você, e eu falo isso porque eu já recebi clientes no consultório que estavam passando por isso e não foram orientados pelo psiquiatra. Enfim. Quando você começar a tomar antidepressivo, você vai começar a sentir efeitos colaterais. Por exemplo, você pode se sentir uma sensação de estar meio aéreo, você pode sentir dor de barriga, algumas pessoas podem sentir falta de energia sexual, mesmo libido, interesse sexual. Então, no início você vai ter efeitos colaterais muito fortes, provavelmente, dependendo do remédio, claro. Então, nas primeiras 2 semanas, você vai passar pela fase do limbo, que é a fase que eu falo que é a fase mais difícil da medicação, que é a adaptação. Muita gente não aguenta passar por essa fase e já desiste do remédio. Você não pode desistir nas primeiras 2 semanas, porque a adaptação, o seu corpo precisa se adaptar com essa medicação. Então, nas primeiras 2 semanas, o remédio vai criando um nível mínimo dentro do seu organismo, no seu sangue, na sua circulação, até que ele começa a fazer efeito. Então, não espere efeitos imediatos. O antidepressivo não é igual a dipirona, que você toma dipirona e a dor de cabeça em 30 minutos, 1 hora já está passando. Não é. O antidepressivo ele exige tempo para ele começar a fazer efeito. Então, você vai ter efeitos colaterais muito provavelmente, mas eles são suportáveis, tá? Algumas pessoas sentem mais, outras menos. Na pior de todas as hipóteses, converse com o seu médico psiquiatra, entenda, pergunte para ele quais são os efeitos colaterais que você pode esperar, tá? Então, o mais importante de tudo é isso. Cuide-se. Cuide-se. Depressão tem cura. E alinhe a medicação com terapia, tá? Somente a medicação é 50% do tratamento. Então, só remédio faz parte do resultado chegar. Só que a terapia é necessária também porque o remédio atua nas causas orgânicas, ou seja, físicas do seu corpo, mas você precisa também tratar o lado emocional que tudo isso tem na sua vida, né? As suas dores, o seu passado, como que a depressão se mantém na sua vida hoje. Então, cuide-se, tá? E em caso de dúvidas, fale com o seu psiquiatra e tire todas as dúvidas com ele. Eu sou o Anderson Mello, psicólogo que trabalha com foco em depressão.